Vamos lá, pessoal, preparar esse delicioso bolo salgado gelado passo a passo com vocês. Coloquei a panela para aquecer, adiciono 2 ou 3 colheres de sopa de óleo de oliva ou óleo comum e refogo uma cebola bem picadinha, tá bom? A minha tá bem trituradinha, porque começamos esse nosso prato refogando, fazendo o recheio. Tudo bem? Então aqui, ó, adicionei, vou deixar refogando em média de 1, 2 minutinhos. Refogou a cebola, agora vou adicionar alho. Em média, eu estou colocando aqui, em média de 1 colher de sobremesa cheia de alho triturado. Pode ser 2, 3 dentes de alho, a quantidade vai ficar do seu gosto, tá bom? Deixo refogando também uns 2 minutinhos. E agora, adiciono aqui um pouquinho de colorau e um pouquinho de açafrão, tá? Em média de 1 colher de chá cheia de colorau, de açafrão, também fica ao gosto de vocês. Vou colocar o açafrão, eu já coloco aqui, porque assim já pega essa umidade da cebola. Que agora vamos adicionar aqui o frango, ok? Tenho peito de frango cozido e desfiado. São 900 gramas de peito de frango cozido e desfiado. A quantidade também, pessoal, aí você pode adaptar. Se você vai fazer um bolo desse tamanho, você vai fazer um bolo menor, aí é você que vai ver a sua realidade, tá bom? Eu desfio grosseiramente o frango, eu não fico desfiando o frango bem fininho, aí vai também do seu agrado, da maneira que você quiser. Eu misturo bem aqui o nosso frango e também já vou adicionar a cenoura. Tenho 2 cenouras médias raladas, a minha estava na peneira porque eu ralei e coloquei ela um pouquinho na água para não murchar, tá bom? Porque eu fui fazendo as outras coisas, então para evitar que a cenoura ficasse murcha, eu deixei ela na água descansando, depois passei na peneirinha. E agora vou deixar refogar esse frango, essa cenoura aqui, por uns 3 minutos. Ó, bem refogadinho, tá bom? Não precisa também deixar muito tempo. Eu tenho tempero é a gosto, esse é o tempero caseiro de frango, que eu já ensinei no canal, mas pode ser aqueles sachês que você já compra feito. Eu coloquei em média de 1 colher de sopa, lembrando que esse tempero não tem sal, tá? O sal depois a gente acerta no final da receita. Coloquei 6 colheres de sopa de molho de tomate, pode ser o extrato de tomate também. Ah, Marcos, eu tenho tomate em casa. Você pode picar aqui uns 2, 3 tomates e colocar aqui dentro, vai ficar do seu gosto. Vamos misturando tudo muito bem. Gente, é uma receita super fácil, gostosa, que também você pode colocar ingredientes, outros ingredientes que você acha que combina, tá bom? Eu vou colocar agora, tenho aqui uma latinha de milho verde e também vou adicionar uma latinha de seleta de legumes. Eu não coloquei azeitonas, tá? Porque quando eu fui perceber já não tinha aqui em casa. Mas se você quiser colocar azeitonas, você vai colocar nesse momento em média de 100, 150 gramas de azeitonas fatiadas. Tá bom? Vou misturar aqui, é mais 2 minutinhos. E agora eu venho com 300 ml de leite e 1 colher de sopa de farinha de trigo. Isso mesmo que você está vendo, tá bom? Eu dissolvo totalmente a farinha de trigo no leite e vou acrescentar aqui no meu recheio para trazer um pouco de umidade e cremosidade, tá bom? E também coloquei aqui um pouquinho de sal, em média de 1 colher de sobremesa de sal rasa. Toma cuidado com o sal, sempre coloca aos poucos, principalmente você que não consegue ainda ter a medida certinha, vai devagar que você acerta o ponto certo, tá? Não exagera no sal. Coloquei o leite aqui com a farinha e o sal e vou misturar bem. Ai, Marcos, pode ser um creme de leite? Pode ser um creme de leite. Quero colocar um copo de requeijão cremoso. Pode ser um copo de requeijão cremoso, tá? Só trouxe para vocês uma opção, talvez mais barata, por algo que você talvez tenha na sua casa, que é leite. Eu tenho aqui cheiro verde, salsinha e cebolinha, também a quantidade é a gosto. A minha aqui, se vocês estão vendo umas coisinhas brancas, são gelo, porque estava congelado. Aqui em casa a gente deixa congelado, salsinha e cebolinha tudo picadinha. Quando precisa, já coloca na
do preparo que você está fazendo, tá? No alimento e coloca congelado mesmo. Nesses dias me perguntaram. Não vai deixar descongelar, gente. Coloca congelado mesmo e ele vai descongelar ali no meio da comida, não vai fazer diferença, vai manter o sabor, a textura, fica muito bom. Ó, então misturei bem aqui e está pronto o nosso recheio. Aqui eu já comecei a montar, já tenho uma forma. Essa forma tem 33 por 24 com 7 de altura. Peguei 2 saquinhos daquele que a gente usa para colocar no freezer, para colocar alimentos, abri eles ao meio, forrei a minha forma e fiz uma camada de pão de forma, tá bom? Aquele pão de forma que você compra no mercado. Esse eu não tirei a rebarba dele porque ela não está assim aquela rebarba dura, seca, ressecada, tá bom? Que tem alguns pães de forma que você compra, ela tá bem ressecada. Essa daqui não está. Então eu achei melhor não tirar, assim aproveito o pão totalmente. Forro o fundo da forma com plástico, coloco o pão da maneira que vocês viram e agora eu vou adicionar maionese, tá bom? Eu tenho 500 ml de maionese e essa maionese eu vou espalhar sobre o meu pão, tá bom? Então, essas 500 ml de maionese é para toda a receita, beleza? Então, espalhei a maionese, essa maionese vai trazer umidade ao meu pão, ao meu bolo, tá bom? Agora, eu venho com o recheio. Aquele recheio que eu preparei, dá para fazer tranquilamente esse bolo bem recheado. Então, eu vou colocar metade desse recheio sobre esse pão que eu passei a maionese, tá bom? Aproveita, dá aquele like no vídeo, ajuda o Marcos, compartilha essa receita. Gente, essa receita é show de bola, maravilhosa. Ó, fiz a camadinha de recheio, agora venho com o pão. Vocês perceberam que eu coloquei o pão no sentido contrário. Eu gosto de fazer assim, eu coloco no sentido e depois eu vou inverter no sentido do pão, tá? Mas obrigatoriamente não precisa fazer assim. Mas eu gosto de fazer desse jeito, eu acho que fica mais interessante. Então vamos acertando, ó, bem juntinho os pães. Esse pão comprei na promoção, tá, pessoal? Vou mostrar o que que eu faço. Aqui eu retiro essa casquinha, tá, pessoal? Para não perder o pão. Para perder não, que a gente come depois, para utilizar, melhor dizendo. Então, ó, fiz a camada de pão, venho com a outra camada de maionese. Não tem segredo, tá, pessoal, essa montagem. É bem simples assim. E sempre recomendo, se puder, faça essa receita de um dia para o outro. O resultado melhora muito o sabor. Esse pão vai ficar bem úmido, bem saboroso, tá? Toda a receita fica bem harmoniosa. Então, ó, passei a maionese e agora venho com o restante do recheio. Bem generoso de recheio. Pra gente colocar aqui, ó. Bem recheadão, ó, como ficou bem recheado. Cobri com o pão novamente. Usei 2 pacotes de pães de forma, tá bom? De pão de forma. E agora, pessoal, finalizo com o restante da maionese. Espalho. Tem pessoal que gosta de misturar maionese com requeijão ou maionese com creme de leite. Fica ao seu gosto. Eu gosto de fazer assim, fica muito bom, tá? Agora eu vou pegar o plástico aqui, ó, dobro para dentro, bem certinho. Vou pegar outro plástico desse, vou cobrir e vou levar à geladeira, tá bom? Geladeira. E você vai deixar lá gelando, quanto mais tempo, melhor. Aqui, como eu estou gravando para vocês, eu vou deixar em média de umas 3 horas na geladeira. Mas o que eu recomendo para você que quer servir, para ficar bem espetacular, faz à noite para decorar no outro dia, tá bom? Ó, então cobri, fica lá na sua geladeira guardadinho, tá? E agora eu vou mostrar como que eu faço a cobertura. Vamos lá, então vamos dizer que passou o dia, agora nós vamos fazer a cobertura. Eu tenho aqui 1 quilo de batata cozida, tá? Eu coloquei um pouquinho de sal, bem pouquinho mesmo de sal. Eu cozinhei a batata, tá bom? E o que que eu fiz? Eu passei ela pelo processador para ficar bem trituradinha, para ficar um purê mesmo, tá? E agora eu venho com o requeijão. Eu estou utilizando o requeijão de bisnaga porque ele é um requeijão mais firme,
tá bom? Então, coloquei aqui e nós vamos bater na batedeira. Marcos, eu não tenho esse requeijão. Pode ser o outro requeijão? Pode. Porém, você vai adicionar aos poucos para não errar o ponto do purê. Tá bom? Agora eu tô colocando mais um pouquinho de sal para acertar aqui, que eu experimentei, tá faltando sal. E você adiciona aos poucos o requeijão, caso for requeijão de copo. Se for maionese, o mesmo processo. Pode ser maionese, pode ser requeijão de copo, até mesmo creme de leite. Porém, você tem que colocar pouquinho, tá, pessoal? Eu não vou passar uma quantidade, porque depende muito da batata que você está utilizando. E vai ficar nesse ponto, ó. O requeijão, eu usei esse de bisnaga. Aquela bisnaga tem 400 gramas. Utilizei em média de 200 gramas de requeijão, daquele requeijão bem consistente, tá bom? E tá pronto aqui o recheio, a cobertura, melhor dizendo, que é esse purê super firme, que tem que ficar lisinho, por isso eu passei pelo processador, para ter um bom efeito, porque com esse purê dá até para fazer decoração com bico, com manga de confeitar, tá bom? Então aqui, ó, passou umas 3 horas na geladeira, eu vou desenformar, que é bem simples, ó, tirei o plástico que estava em cima. Vou puxar esses plásticos aqui do lado para fora e vou colocar aí na bandeja que for servir o meu bolo salgado. Sei que tem pessoas que fazem para vender, tá bom? Aí é você, se for fazer para vender, tem que calcular preço, porque as coisas ultimamente não andam muito baratas, tá bom? Mas vale muito a pena para fazer para a família, que é o que eu gosto de fazer, ok? Então vou virar aqui. Até no momento eu estou fazendo esse bolo porque o meu irmão estava com vontade de comer, minha mãe também sempre gosta, então estou fazendo a pedido deles, que faz tempo que vem me pedindo para fazer esse bolo salgado. E olha só, pessoal, que bonito que fica, ó, bem estruturado, arrumadinho. Olha que legal essa forma de fazer dentro da forma, tá bom? Te dá uma estrutura interessante para você fazer o seu bolo salgado. E agora eu vou aplicar o purê sobre o meu bolo, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou espalhar aqui, tá bom? É uma camada fininha. Se você quiser fazer um trabalho de bico aqui em cima, você tem que dobrar essa receita de purê, tá? Eu usei 1 kg de batata, você tem que fazer pelo menos com 2 kg de batata, dependendo aí o que você for utilizar, até 3, mas depende do trabalho que você for fazer. Ó, coloquei nesse bico aqui. Se você não tem bico na sua casa, gente, não precisa fazer isso, tá? Eu só tô mostrando que dá certo. Pode simplesmente passar o purê por cima, coloca uma batata palha, faz a decoração do seu jeito, tá bom? O que importa é você fazer essa delícia para sua família, tá bom? E fazer com bastante amor, carinho, fé no coração. E aqui, ó, fiz uma rosinha com o purê, tá bom? Ó, usei um pouquinho de corante, cor de rosa. Deixa eu tirar aqui. Ó que interessante. Dá para você fazer trabalhos com esse purê, tá? Fazer um bolo bem bonitão. Deixa eu ajeitar aqui. E a decoração, como eu disse, fica ao gosto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar pepino, tá bom? Ó, fatiei os pepinos aqui, cortei ao meio as rodelinhas e vou fazer como que fosse folhas, tá bom? Se você quiser colocar um cheirinho verde, um raminho de cebolinha, de salsinha, também dá certo. E o que eu recomendo é, faça a decoração no dia que for servir, tá? Principalmente dia de festas, tem gente que gosta de fazer esse tipo de bolo pro final do ano. Não deixe o bolo decorado na geladeira de um dia pro outro, tá? Para evitar de pegar cheiro, tem todas essas coisas. Então, o que é interessante? Faz, deixa montadinho na forma e depois é só decorar no dia. Olha que bonito que vai ficando. E aí, pessoal, a decoração fica do seu gosto. Olha só que bonito vai ficar. Vou colocar também uns tomatinhos. Olha que chique. Tá bom? Esses tomatinhos cereja. E eu vou também colocar a batata. Pode usar aquela batata palha. Eu achei essa batata no mercado. Tava com um preço até interessante. Eu falei, eu vou testar porque eu acho que vai dar um aspecto bonito. E de verdade, eu achei que essa batata aqui ficou bem bonito, interessante no nosso bolo salgado.
Olha que legal. Aí você vai colocando, sobrepondo uma sobre a outra e finaliza o seu trabalho. Tá bom? E a dica fica assim, se você não quiser fazer assim, você pode colocar cenourinha ralada, pode colocar milho verde, pode colocar o pepino, os tomatinhos cerejas, tá bom? A batata palha, então pode colocar morangos, também fica bem bonito. E você vai ter o resultado aí do seu bolo salgado, que o meu agora eu vou cortar para vocês. Ficou extenso o vídeo? Ficou, mas eu quis passar o passo a passo, principalmente para pessoas que querem aprender todo o processo. Tá bom? Eu creio que se ficar alguma dúvida, deixa aqui no comentário. Se eu souber, eu respondo, pode ter certeza. Tá bom? Então, vou cortar aqui. Já vou desejando que Deus abençoe você, abençoe a sua família. Se fizer, por favor, tira a foto, me marca lá no Instagram, @canal Marcos Lima. E olha só que maravilha, olha quanto recheio, quanto sabor, esse purezinho, é tudo de bom. Deus abençoe, um forte abraço, te espero no meu próximo vídeo. Tchau, tchau, que eu vou deliciar e depois a família vai também provar essa delícia. Bye, bye.